História sobre a estrutura administrativa da ICEP e o que nós somos hoje, me passado pelos livros que eu tenho lido em lugar de Espinheiros, de Eva Mills, de Fazendo Progresso, de Dougal Smith, de Nossas Raízes, do pastor Abdoral, e também de pessoas idosas que viveram o começo dessa história e me deram muitos detalhes, e alguns deles não estão nos livros escritos. Eu quero dizer para vocês que o pastor Abdoral, no seu livro Nossas Raízes, ele cita um texto da palavra de Deus bem no início do seu livro, que é 1 aos Coríntios 1, 26 a 28, e esse texto se adequa ao começo da nossa história. Ele é a realidade da nossa história, bem na sua origem. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, ou aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Há uma apostila também que fala das origens das famílias pioneiras, lá do centro dos protestantes, quando muitos deles se converteram pela pregação de João Batista Pinheiro. É um livro escrito por Josué Barros e Elzemir Oliveira, e lá na introdução fala ou cita José Joffre, no seu livro Revolta e Revolução, na página 52. Ele diz: um povo que desconhece sua própria história, por mais bravo e generoso que seja, é como um adulto que ignora a sua origem, sua infância, sua formação e, portanto, seu próprio destino. Não tem identidade. É um povo alienado no sentido etimológico da palavra. Tudo começou em 1877, com a grande seca que causou danos enormes e fome no estado do Ceará e outros estados do Nordeste, exceto o Maranhão. A migração do Ceará para o Maranhão, de João Batista Pinheiro e seus dois irmãos, Estandislau Batista Pinheiro e José Batista Pinheiro, nascidos no povoado de Capim-Cubo, no interior de Icó, no município de Icó, no Ceará, com toda a parentela que morava naquele lugar e adjacentes, vindo para o Maranhão, que naquele tempo era o oásis daqueles que migravam. Muita chuva, muita terra boa, muitas terras devolutas, e assim vieram. A maior parte chegou à Barra do Corda, mas João Batista Pinheiro, que era já casado com Dona Ana, desculpem, o nome não é Ana, é outro, que Ana é de Perry Smith, mas ele, aos 12 anos, contraiu uma enfermidade, uma doença transmitida por ratos, framboesa ou peste bubônica. Sua perna foi amputada ainda no Ceará.
E chegando já casado em Viana, João Batista, em vez de ir para Barra do Corda, fixou sua residência em Viana, uma cidade na Baixada Maranhense, mais próxima de São Luís, e que naqueles dias o acesso era feito mais facilmente do que pelo rio Mearim. Ele vinha pelo rio lá de Viana e logo chegava em São Luís depois de atravessar uma baía de barcos. Então, meus irmãos, esse homem, sabendo que essa parentela estava em Barra do Corda, e depois da amputação da outra perna, porque ele ficou enfermo, a doença infeccionou a outra perna, e ele foi a São Luís para amputar essa perna, e havia já um médico, pastor presbiteriano em São Luís, missionário, e ele então foi um daqueles que ajudou João Batista Pinheiro, que ajudaram João Batista Pinheiro para a amputação da outra perna. Depois de sarar da perna, ele resolve fazer a primeira viagem do rio Mearim, através do rio Mearim, chegar a Barra do Corda em uma embarcação muito rústica, rebocada pelas lanchas, chamada de batelão. Era um barco coberto de palhas de babaçu, e ali o povo ia juntamente com cargas para Bacabal, Pedreiras, Barra do Corda, o último porto do rio Mearim. Bem, pega a esposa e os filhos, 2 filhos, que era Azuba e José Batista Pinheiro sobrinho, e então chega a Barra do Corda com essa família, e lá entre os parentes ele resolve deixar a família e pegar a lancha e o batelão de volta para pegar o navio de migrantes para Recife. E lá então, com a finalidade de mendigar, de tirar esmolas. Então aquele homem se arrastava pelas ruas do Recife, porque ele tinha a parte aqui do bumbum forrada com peles, com couro, para não feri-lo. E então, um dia ele ouviu uma música e dirigiu-se para aquele local onde estavam se louvando a Deus e adorando o Senhor. Ele entra naquele templo presbiteriano, fica lá atrás, ouvindo aquela música. Ele era antes devoto da chamada Nossa Senhora. E então, meus irmãos, depois de ouvir as músicas, um missionário também presbiteriano, era uma igreja presbiteriana, um americano, então ele ouve a palavra de Deus e se converte ao Senhor Jesus. Obrigado. Vejam bem, a igreja o tirou da mendicância, o tirou da rua, deu a ele guarida, e ele era um homem que sabia ler muito bem, muniu-lhe de uma Bíblia, e então João Batista Pinheiro recebeu um treinamento bíblico durante 6 meses ali em Recife. Depois ele sentiu o desejo de retornar à Barra do Corda para o meio da sua família e dos seus parentes como pregador do Evangelho. Chegando em São Luís com aquela carta de recomendação que ele trouxera de Recife, também a igreja presbiteriana deu apoio e tirou a oferta para ele pagar a viagem até Barra do Corda, mas também deu a ele 6 Bíblias. Esse fato foi contado por minha saudosa e querida tia Regina de Oliveira Leite. Então, chegando a Barra do Corda em 1893, como o primeiro evangélico naquela cidade, naquele 1893.
Então, meus queridos irmãos, os evangélicos eram tratados naquele tempo, no Brasil todo, de hereges. Em Pernambuco, eram tratados como bodes. O certo é que João Batista chegou e começou a evangelizar na sua pobreza, na sua humildade, primeiramente os parentes, depois quem quis ouvir ou quem queria ouvir a palavra. O certo é que ele sofreu 2 grandes perseguições, e elas duas, se não for a proteção e a graça de Deus, teriam feito sucumbir aquele homem. Primeira, moleques da rua, incitados pelo clero, vieram com paus e pedras quando ele estava lendo a Bíblia para uma pessoa, assim na calçada da casa daquela pessoa. Vieram, e era perto da casa do juiz de direito. Então vieram e jogaram pedras e pegaram paus, mas ele era um homem muito ágil, ele não tinha pernas e ele saltava assim rapidamente e se abrigou na casa do juiz de direito, e eles não puderam matá-lo. Outra vez, no interior, nas cidades pequenas naquele tempo, havia aquelas pessoas que dia de sábado iam fazer compras na cidade, e dentre elas pessoas montadas a cavalo, que esquipavam. Acho que os antigos sabem o que é um cavalo, machador. E havia naquele cavalo um homem que já estava alcoolizado, que tinha muita raiva de hereges. João Batista também estava na rua e ele atropelou João Batista com o seu animal, com a sua montaria, e ele também escapou milagrosamente daquela situação. Mas continuava fazendo o trabalho de Deus, apesar das hostilidades, das perseguições. Não fizeram parar aquele homem deficiente. Nós temos um apelido muito feio para aquelas pessoas mais antigas em Barra do Corda, chamam bunda de couro, por causa de João Batista Pinheiro. Meus queridos irmãos, depois de algum tempo, ele vê que parte da sua parentela muda-se da cidade e de um povoado chamado Unha de Gato, bem próximo à cidade, e vão para o interior, uma terra que eles haviam se reunido para comprar essa terra, a 36 quilômetros da sede do município. E, irmãos, havia uma lagoa, e aquela lagoa era chamada Lagoa da União, e em torno daquela lagoa eles começaram a fazer suas casas também rústicas, cobertas de palha, de babaçu. Havia muito babaçu naquela localidade, e em torno da lagoa eles fizeram a primeira leva ser suas moradias. No segundo ano veio a segunda leva, e parentes também, e essa segunda leva consigo a João Batista, porque ele dependia de determinada maneira de muitos dos seus parentes. Até para se locomover, às vezes ele precisava de ajuda. Então, em torno daquela lagoa, com a segunda leva, se formou um povoado, um grande povoado. A meia légua, outro povoado, os Barreiros. A uma légua, Tamburi, outro povoado. E uma légua antes, havia também um fazendeiro chamado José Pinheiro da Silva, José Dodô, que era pai do meu sogro, todos dois de saudosa memória. E o certo é que ali eles construíram a nossa primeira congregação, ou a primeira congregação da história, da nossa história, coberta de babaçu, também muito rústica, tapada de barro e chão batido, e num tamborete. Imagine, João Batista Pinheiro dirigia aquela congregação e pregava o Evangelho.
Ali os irmãos faziam uma festa anual, no Natal. A abertura da festa, dia 24 à noite. Celebravam ao Senhor dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de dezembro. Só terminavam no dia 1º. 8 dias de festa, meus irmãos. Quando todo mundo deixava as suas ocupações rotineiras e só faziam o que era indispensável fazer. Traziam mantimentos, arroz, feijão, fava, carne de porco, de caça, de gado. As mulheres preparavam a tapioca para fazer bolos, beijos. Você sabia que as ceias daquele tempo, depois que os missionários chegaram, eram celebradas em vez de pão com beiju? Não havia pão, não é? Então o beiju era o pão deles. Meus queridos, o certo é que nessas festas o povo das adjacências, dos povoados vizinhos, até dos municípios vizinhos, vinham para, por curiosidade, saber como era a festa dos protestantes. E João Batista, pregando o Evangelho, levou muitas daquelas pessoas para Jesus. Me lembro que eu estava pregando o Evangelho em Zedoca, quando o pastor José Neres Sobrinho era o pastor. E então contei essa história bem resumida. No final da história, uma senhora idosa, que também já partiu para o Senhor, chamada Firmina de Tuntum, irmã de Antônia Alain, muito famoso esse nome entre os batistas. Então ela disse-me: pastor, eu sou fruto do trabalho, do ministério de João Batista Pinheiro. Aquilo me deixou tão emocionado. Meus irmãos, meus avós se converteram pela pregação de João Batista Pinheiro, e eu tive o privilégio de nascer lá no centro dos protestantes. Mas lamento muito o que digo agora, não porque nasci lá, mas porque só me converti pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo quando eu tinha 22 anos. Perdi tanto tempo da minha vida não sendo crente. Bem, João Batista Pinheiro orava já na sua velhice, que também seu nariz foi atingido pela doença, ele perdeu parte do nariz, ficou quase cego e depois ficou cego totalmente. Mas ele orava dizendo: Senhor, manda alguém substituir-me à frente desse trabalho. Havia um sobrinho dele que ajudava, mas ainda não era a pessoa que Deus havia mandado. E em 1905 aparece na nossa história o segundo pioneiro, chamado Perry Smith. Perry Smith nasceu no Canadá, sentiu a chamada de Deus para trabalhar entre os índios Guajajaras no Maranhão. Ele era um homem solteiro quando chegou ao Brasil. Havia uma irmã dele e um cunhado que eram missionários na Argentina. Esse fato foi me contado pelos antigos irmãos a quem eu procurei saber da história, entre eles a minha tia Regina de Oliveira Leite. Então, meus queridos, chegando lá, aprendeu um pouco de castelhano, não é? E não era lá o local que Deus havia chamado, e tomou um navio pela costa brasileira e aportou em São Luís. Ele tinha uma pequena terra no Canadá, vendeu, e com parte do dinheiro da terra, porque não lhe pagaram à vista, ele fez essa viagem. Chegou em São Luís, não havia mais dinheiro. E sabe o que ele foi fazer, o trabalho que ele foi fazer?
arranjou um trabalho de lavador de pratos no restaurante de um hotel em São Luís. Durante 6 meses ele foi trabalhador, um missionário chamado do Canadá para trabalhar entre os índios, passou lavando pratos, mas não foi só lavando pratos, ele foi aprender o português. E então, depois de 6 meses, ele foi tomando o rio Miarim, e depois o afluente do Miarim, o rio Grajaú, chegou em Grajaú em 1905 para trabalhar entre os índios. Mas naquele tempo era comum o governo proibir a entrada de estrangeiros nas aldeias. E naquele tempo ele chegou, era proibida a entrada de estrangeiros nas aldeias. Então ele não ficou desanimado. Sua chamada não foi de maneira nenhuma cancelada. Pelo contrário, ele viu uma grande oportunidade em pregar o Evangelho para os não índios em Grajaú. Sabe o que ele fazia? Ele tocava um órgão portátil de fole, e então embaixo ou sob as árvores, e ainda hoje Grajaú tem grandes árvores com muita sombra, e então ele ficava ali, armava seu órgão e começava a tocar e a cantar hinos em inglês. Então o povo vinha por curiosidade, ele pregava o Evangelho e ali o povo ia se convertendo, as famílias iam se convertendo. Meus irmãos, impressionante a bênção que Deus reservou para aquele solteirão chamado Perry Smith. Dentre as famílias que se converteram, havia uma jovem chamada Ana Tavares Bastos, Aninha, ou Doninha, desculpem. E então tornou-se mais tarde esposa de Perry Smith. Uma história interessante que aparece também nos anais é Patrício Cavalcante, que foi sogro do pastor Abdoral Fernandes da Silva, esposo de Dona Lídia, filha de Patrício. Patrício era um jovem que morava na Serra da Cinta, lá no interior, o Serra Negra. Então, interior de Grajaú, perto de Formosa hoje, viu? O certo é que Patrício era filho de uma família ilustre lá do interior, e seu pai veio à cidade para comprar mantimento para a família. E lá, Deus tinha um plano, fez com que ele se encontrasse com Perry Smith, e Perry Smith doou para ele o Novo Testamento. Aquela família era muito católica antes. Então levou para casa, chegou em casa com, olha a novidade, eu trouxe o Novo Testamento, a Bíblia. Quando Patrício soube que a Bíblia era dos protestantes, ficou tão revoltado que resolveu sair de casa, ir embora de casa, que ele não aceitava. Mas no caminho, ele raciocinou mais ou menos assim: Senhor, por que tanta revolta? Eu não conheço o livro, por que eu saí de casa? E pensando assim diante de Deus. Ele já era católico, sabia que Deus existia. E então ele disse: eu vou voltar para conhecer esse livro. E Deus o fez voltar, e ele lia esse livro no paiol de arroz, escondido. E ali ele teve a sua experiência com Jesus, o valor e o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, e esse homem se tornou um dos pregadores daquele tempo, ao lado de Perry Smith. E ele ainda trabalhou na igreja de São Domingos, trabalhou na congregação de Grajaú. Queridos, e o certo é que Perry Smith continuava o trabalho. Em 1911, é outra data importante, Perry Smith resolve sair de Grajaú por Barra do Corda para voltar ao Canadá.
já casado com Dona Ana Tavares Bastos e já tinha filhos. Mas enquanto estava em Grajaú, vejam bem, ele visitou Imperatriz, pregando o evangelho naquela cidade, Carolina, e ele fez ali, ao redor de Grajaú, um trabalho de evangelização com muitos quilômetros de distância. E assim, naquele tempo, tudo era feito em costa de animais. Se lembrem desse detalhe. Em 1911, aportou ele em Barra do Corda, 120 quilômetros de Grajaú, e ali soube que havia alguns crentes egressos lá do centro dos protestantes que chegaram à cidade por causa da educação dos filhos e já estavam morando na cidade de Barra do Corda. Teve contato com esses irmãos, foi ao centro dos protestantes, e dois fatos importantes naquele primeiro contato de Perry Smith com o campo de Barra do Corda e seu interior. Primeiro, quando chegou lá no centro, que foi apresentado para João Batista Pinheiro, quase cego já. João Batista ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor, eu te agradeço, porque mandaste o homem para me substituir aqui. Respondeste a minha oração. Meus irmãos, e assim aconteceu. Em 1914, quando Perry Smith voltou do Canadá, então já ficou em Barra do Corda. Deixou a congregação de Grajaú sob os cuidados iniciais de Patrício Cavalcante e aponta em Barra do Corda, compra uma pequena terra que hoje é considerada ainda em homenagem a ele com o nome de Canadá, onde está a sede do INCRA e onde temos uma avenida até chegar à casa que ele morou, chamada Avenida Perry Smith. Meus queridos irmãos, ele ali ficou, e Perry Smith tinha um trabalho em que 6 meses era na sua roça e na sua pecuária. Ele tinha um pequeno número de vacas, e então ordenhava aquelas vacas e ajudava no sustento da família. Um detalhe importante que não há nos livros, diz que certo dia o programa de vida era assim: acordava às 5 horas da manhã, de 5 às 6 ele tinha seu horário devocional, sua hora silenciosa, lendo a Bíblia e orando, e de 6 horas em diante ele ia ordenar suas vacas e trabalhar na sua lavoura durante o dia. Mas já havia a congregação em Barra do Corda que ele dava assistência quando estava nesses 6 meses trabalhando para a manutenção da sua família, porque ele era um missionário independente. Então ele ali fazia o trabalho. E o detalhe foi esse: um dia ele foi calçar as botas para entrar no curral e viu que alguma coisa havia dentro da bota. Ele meteu o pé e sentiu que havia alguma coisa, e que quando ele bate assim no chão, sai uma cascavel pequena de dentro da bota dele. Vocês estão vendo aí como Deus pode guardar. Queridos irmãos, outro detalhe: enquanto ele trabalhava durante 6 meses na cidade, na congregação, os outros 6 meses com a equipe missionária dos primeiros jovens que haviam se convertido, então ele saía pelos sertões, no interior da Barra, municípios. Meus irmãos, esse homem com essa equipe, levando sua esposa no meio de uma carga de 2 jacás. Não sei se os mais novos sabem o que é jacá, feito de bambu, não é? E então 2 crianças, uma do lado e outra do outro, Dona Ana no meio, do outro animal, e jovens de animal. Ele fez um percurso de 700 quilômetros, imaginem, nessas viagens missionárias. Alcançou o presidente Dutra, naquele tempo curador, São Domingos, chamado naquele tempo São Domingos do
do José Feio, Colinas, chamada naquele tempo de Picos do Maranhão, Dom Pedro, chamada naquele tempo de Mata do Nascimento. E eu conheci esse homem em Pedreiras, porque nascido no centro dos protestantes, aos 6 anos, meus pais mudaram para o interior de Pedreiras, onde minha mãe morreu. Fui criada com pais de criação, meu tio Luiz Lucena e Altina Lucena. E em Pedreiras nós tínhamos casas e comércios e indústria. E naquele tempo havia só um comércio, mas ele se hospedou. Tive o privilégio de ver face a face com Perry Smith em Pedreiras, chegando de Barra do Corpo. Meus irmãos, o trabalho que esse homem fez foi notável. Perry Smith depois foi para São Luís, e há um livro chamado Pregador de Deus, em que estão registradas todas as mensagens que ele pregou através da Rádio Timbira naquele tempo. E então a família escreveu aquele livro, eu o tenho. Queridos, outro fato: Perry Smith foi acusado pelo clero de matar um peão que ele tinha. Imaginem, esse homem saiu da fazenda dele, da terra dele, para visitar a família e não disse para onde ia. Amanheceu, anoiteceu e não amanheceu. E passados dias, esse homem desaparecido. Vocês sabiam que Perry Smith foi preso durante uma semana, acusado de ter matado um homem, esse peão? Vejam o que a perseguição pode fazer. Mas sabem, ele já tinha prestígio na cidade de Barra do Corda, e aqueles que eu conhecia, mesmo católicos, foram lá e exigiram a libertação dele. E depois o homem apareceu. Estão entendendo? Então, esse fato é outro fato marcante na vida de Perry Smith. No livro Fazendo Progresso, Dougal Smith, um filho dele, que foi para os Estados Unidos e era pastor de uma igreja lá, escreveu esse fato, esse detalhe. Bem, meus irmãos, um outro nome que chega na nossa história é um outro nome tão humilde, chamado Antônio Resplandes. Antônio Resplandes, antes de ser crente, era soldado da borracha. Isso é para extrair seringa lá no Araguaia, no Pará, que não está tão longe daqui. Meus queridos irmãos, e chegando em Barra do Corda, depois de 5 anos trabalhando, ele veio com uma úlcera na perna, transmitida por um mosquito da Amazônia. E então isso se tornou incurável. Não havia cura para aquela úlcera. E então a gente chamava naquele tempo de ferida brava. E então, meus queridos irmãos, se converteu em Barra do Corda, já com o Dr. Jorge Dias, o primeiro pastor da Igreja Cristã Evangélica de Barra do Corda. Escutem bem, era médico homeopata, mas ele ajudava tanto as pessoas, e era médico de fato para aquelas pessoas, mas ele também era missionário e pastoreou a igreja de Barra do Corda, o primeiro pastor. Bem, e Antônio Resplandes se converteu ao Senhor Jesus, e logo depois ele sentiu o desejo de evangelizar. Com aquela úlcera na perna, aquela ferida incurada, então ele saía fazendo um ministério extraordinário. Sabe o que ele fazia? De casa em casa, ele ia evangelizando as pessoas. Chegava à porta de uma casa, batia, ou de casa. Se alguém respondia lá, dizia: pode me ouvir um pouquinho? Aí ele era munido, chamado matulão para nós, ou tinha outro nome que eu me esqueço. Então, meus queridos, tirava a harpa cristã, os salmos e hinos. Esses foram os primeiros hinários dos primeiros crentes, salmos e hinos da presbiteriana e harpa cristã.
da Assembleia de Deus. Acontece que ele cantava o hino da harpa e depois abria a Bíblia, lia o texto e evangelizava os que estavam na casa. Se alguém desse a oportunidade para ele entrar em casa. Queridos irmãos, esse homem saía de Barra do Corda a pé. Eu me lembro, quando era criança, morando a uma légua de distância de Pedreiras com meus pais de criação, que ainda não haviam se mudado para Pedreiras. Eu vi aquele culto vindo. Ao percatas, roupa um pouco suja, e eu disse: será um louco? Infelizmente. Mas era Antônio Respondes, às vezes achicoalhado pelas crianças, maltratado, mas fazendo o evangelismo. Se hospedou alojamento em frente à nossa casa, de propriedade do meu pai de criação, e passou um tempo saindo de casa em casa naquele povoado, evangelizando as pessoas com o mesmo método, a mesma estratégia, cantando hino, lendo a Bíblia. Assim ele fazia. Antônio Resplandes chegou a Pedreiras vindo de Barra do Corda, evangelizando os interiores de casa em casa, onde ele era recebido. Ali ele se arranchava. Você sabe que tema é esse? Ali ele pernoitava. Queridos, eu conheci Antônio Resplandes também em Pedreiras, quando ele chegou, já na sua velhice, já adoentado, e se hospedou com meu tio José Leite, lá no fim de uma rua Manuel Trindade, onde o meu tio tinha uma vacaria, e entre a vacaria e a residência havia um localzinho onde ele se hospedava. E um dia, pela madrugada, já perto de partir para Cristo, ele cantava uma música inesquecível. Oh, que me ajude. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. E o que mais? Foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa pátria de além, e lá terminarei as minhas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele não posso viver. Logo depois, ele resolve voltar para a Barra do Corda, a pé, mas não conseguiu chegar à Barra do Corda. Hospedado, arranchado na casa de uma família da Assembleia de Deus amiga, no interior de Pedreiras. Ali ele partiu para estar com o Senhor. Esses três homens são os primeiros da nossa história: João Batista Pinheiro, Berry Smith e Antônio Fernandes, para não contar de outros, como Patrício Cavalcante e tantos outros naquele tempo. Queridos, um fato interessante que eu esqueci de relatar é que naquele primeiro contato com João Batista Pinheiro, os crentes da cidade e lá do centro dos protestantes, onde eu nasci, ele batizou, Berry Smith batizou 30 pessoas convertidas no trabalho de João Batista Pinheiro. 30 pessoas. Bem, Barra do Corda era o foco missionário daqueles dias para o trabalho de Deus.
E aqueles missionários que chegavam da missão inglesa em Barra do Corda eram todos chamados para o trabalho entre os índios Guajajaras e Canelas, e alguns até chamados para trabalharem entre os Caiapós. Eu creio que muitos conhecem a história dos 3 Fredericos, que foram mortos pelos índios Caiapós, e depois deles chegou um outro missionário, Leonardo, como é? Horácio Banner. E então mas muitos desses missionários, sabendo que Horácio Banner estava já em contato com os Caiapós, também foram ajudá-lo entre os Caiapós. Mas a maioria veio para o trabalho. Sendo Perry Smith, primeiro em Barra do Corda, ele se tornou aquele que apoiou esses missionários que trabalhavam. Muitos deles viram tolhida a sua ideia de trabalho entre os Caiapós e entre os Guajajaras e mais índios, porque em 1939 estourou foi a Segunda Guerra Mundial, até 1944. Foi a primeira ou a segunda? A segunda. E então, com isso, as aldeias foram fechadas. Mas olha, outro missionário que chegou aqui para o trabalho entre os índios foi Reverendo Jorge Thomas. Mas as aldeias estavam fechadas e ele então fundou o Seminário Cristão Evangélico do Norte, hoje, naquele tempo chamado Instituto Bíblico do Maranhão, em 1936. Já havia jovens que estavam prontos a se prepararem melhor para servirem a Deus no ministério. Então, Reverendo Jorge Thomas, com sua esposa Blanche, resolveram fundar o Instituto Bíblico do Maranhão numa terra doada por meu tio José Leite, que naquele tempo morava em Barra do Corda, onde é hoje o Maranata, que é o centro de eventos da primeira igreja cristã, e onde está a MEIB. Ainda hoje há um tabernáculo, pastor Silas sabe. Esse tabernáculo é o local de reunião, primeiramente do seminário, depois a escola Maranata, que foi um ministério educativo extraordinário, tanto o IBM como a escola Maranata. Queridos, e outros missionários como Leonardo Blunt, Alexandre Hutchison, Norman Land e Carlos Knight. Outros para a região do Pindaré foram trabalhar entre os índios, região do Alto Mearim e região do Alto Madeira. Imaginem vocês, Maranhão agora, Madeira fica no Amazonas, não é? Do estado do Amazonas. E esses missionários chegaram lá, meus queridos irmãos. Jorge Stiers, o primeiro pastor da igreja de Barra do Corda. E quero dizer para vocês que eu tive o privilégio da minha infância ser pastoreado por um inglês que era da nobreza lá e Deus o chamou, missionário Frank Houston e dona Dulce, enfermeira. Irmãos, eu tive o privilégio de conhecer o Fly, a Valerie, a Virgínia, que eram filhos desses dois missionários, e o Paulinho. Queridos irmãos em Cristo, eu tive o privilégio na minha infância de conhecê-los, num salão alugado pelo meu pai, doado pelo meu pai, de criação. E em Pedreiras, esse trabalho se iniciou. Outra bênção também que eu quero dizer para vocês, de um outro nome que foi a maior influência na minha adolescência,
Um missionário chamado Midin Thomas, Tomazinho, como era chamado. Eu me lembro daquele dia, ele se hospedou na nossa casa, era conferencista na nossa igreja em Pedreiras, escutem bem. Eu me lembro que na volta para nossa casa, ele pôs a mão no meu ombro, a mão de um homem desse nos meus ombros, e ele foi me evangelizando da igreja até a minha casa. Um pregador imponente, um dos maiores pregadores, um escocês baixinho, meus irmãos. Tomazinho, foi extraordinária a influência daquele homem na minha vida, e eu o admirava. Naquele tempo, as pregações nas cidades onde não havia ainda congregação eram feitas numa tenda, uma espécie de circo de lona, e ali faziam as bancadas de madeira, sentavam, isso era preparado já. E o missionário Tomazinho era um dos pregadores evangelizando cidades. Chegou a Teresina, chegou a Parnaíba, foi pastor da igreja de Parnaíba, esteve com Horácio Banner lá entre os Caiapós. Imagina o que esses missionários faziam de trabalho de Deus. Ernesto Hutton, o maior expositor da Bíblia naquele tempo, professor